Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, internautas, a imprensa, que sempre nos prestigia. Gostaria de, antes de começar minha palavra livre, mandar um abraço ao nosso deputado Sargento Lima, que fez aniversário no dia de ontem e esteve junto conosco lá na Alesc Itinerante. Gostaria de comentar aqui sobre a nossa reunião que tivemos no Tribunal de Justiça, na última terça-feira, onde tratamos de demandas importantes relacionadas ao Poder Judiciário. Estivemos presentes, integrando uma comitiva que representou São Bento do Sul. Um dos temas centrais foi o processo de execução penal, né? A vara que todos nós gostaríamos de ter aqui em São Bento, que consiste na fiscalização do cumprimento da pena aplicada ao final do processo criminal. Nessa fase, já não se discute mais a condenação em si, pois a pessoa já foi considerada culpada e deve iniciar o cumprimento da pena estabelecida. Essa pena não pode ser privativa de liberdade ou com reclusão em unidade prisional, ou restrita de direitos, como prestação de serviços à comunidade e outras medidas alternativas. É importante a gente destacar a diferença entre uma vara de execução penal e a vara de garantias. A primeira atua após a condenação definitiva, acompanhando o cumprimento da pena. Já a vara de garantias atua antes da condenação, zelando pelos direitos do acusado, durante a investigação e o processo. São etapas distintas do processo penal, com finalidade específica. Gostaria aqui de ressaltar e parabenizar a todos que estiveram junto conosco, em especial também a OAB, em nome do Maurício Williman, e também ao nosso deputado estadual, deputado Ivan Nats, que esteve junto ali, trabalhando para que nós conseguíssemos, então, uma audiência lá junto ao Tribunal de Justiça, e o deputado Ivan Nats foi um dos que intermediou junto com o Maurício Williman. E já de antemão, também a vereadora Terezinha, que é advogada, já digo que o Ivan Nats é o nosso candidato a desembargador do Estado, e ele pediu aí para nós dar uma força, porque nós precisamos descentralizar um pouquinho os desembargadores, né? Buscar um pouco mais para cá, aqui para nós fazer um trabalho junto com a gente. Durante a reunião, a nossa querida doutora Paula, magistrada, fez um alerta importante sobre a grave sobrecarga que nós temos no sistema judiciário local. Mesmo com o esforço de todos os magistrados, colaboradores e servidores e estagiários, a atual estrutura tem sido insuficiente para dar conta do alto volume de processos. Ela destacou, inclusive, que há processos tão antigos tramitando que se equiparam em tempo de sua própria idade. E um dos estagiários, a dos estagiários, com mais de 18 anos. Isso evidencia a morosidade e a necessidade urgente de nós fazermos soluções estruturais. Diante desse cenário, a magistrada defendeu com firmeza a instalação de uma vara de execução penal aqui no município de São Bento do Sul. A presença também da penitenciária no município com capacidade, primeiro era para ser 300 e poucos presos, agora já estão apenados, já passaram para 500, mas ouvimos um número lá embaixo que nos assustou, que poderia chegar à capacidade de até 1.000 apenados. E isso vai gerar um volume grande e expressivo nas demandas executórias que exigem atenção constante e especializada. Não só isso, né, gente? Também toda a parte urbana, o próprio prefeito Tomazini citou lá. Então, vai ter que contratar médicos exclusivamente para eles,
porque eles precisam do atendimento exclusivo. O próprio diretor do hospital já entrou em contato comigo que eles têm que parar tudo, separar e fazer o atendimento. E você sabe que a nossa cidade aqui, é uma cidade ordeira, uma cidade que, por mais que a gente tenha um baixo índice de violência, as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Ao você estar lá, o pessoal no hospital, e simplesmente parar uma viatura lá da Polícia Penal e parar tudo para poder fazer o atendimento, né, aos apenados. Eu falei na minha ausência, eu falei na minha fala lá no Tribunal de Justiça, eu ressaltei a ausência da nossa representatividade política regional para apoiar essas solicitações. Até porque o Tribunal de Justiça também depende de situações onde a Assembleia Legislativa precisa votar projetos que auxiliem o Tribunal de Justiça. Estávamos nessa comitiva diversas autoridades locais e gostaria também de destacar aqui a Associação Empresarial e Comercial de São Bento do Sul, ao CDL, a Gazeta, o César Celeste, que estava junto conosco, o prefeito Tomazini, Ministério Público, entre outras entidades. Gostaria de falar também de ontem, que estivemos em Mafra, acompanhando a sessão itinerante. Na ocasião, os vereadores mirins participaram da atividade, fiz questão que eles estivessem lá, e a gente fica muito feliz aí que eles estiveram até na página da Alesc, aí foram um dos primeiros que chegaram, e foram bem recebidos lá, e os parlamentares todos acolheram eles. Eles tiveram a oportunidade de conhecer de verdade como é que funciona o Legislativo Estadual. E essa Alesc itinerante, ela é muito importante porque ela aproxima tanto o Legislativo Estadual com o estadual, o municipal com o estadual, onde a gente pode convergir, onde a gente pode conversar com todos eles. Eu tive o prazer de estar dialogando lá com os deputados como o Ivan Nats, como eu havia falado, Sargento Lima, a Ana Campanholo, o deputado Berlanda, e o deputado Márcio Machado, lá de Lages, que no dia de hoje, a vereadora Kátia está fazendo uma audiência pública em Papanduva sobre a causa animal. Ele é um vereador muito ligado à causa animal, Márcio Machado. Se vocês quiserem, de alguma forma, segui-lo para conhecer todo o seu trabalho, ele é um deputado extremamente envolvido nessa causa. Pegando um gancho aqui do vereador Luiz da Luz, aqui não tem como não ficar bravo com a situação que está acontecendo com São Bento do Sul, né? A Associação Comercial foi falar da nossa realidade local. Nós teremos tempos difíceis, vereador. O senhor conhece as empresas. Nós temos aí 65% das exportações sendo encaminhadas aos Estados Unidos. A gente tem empresas mais estruturadas, mas a gente tem outras e a cadeia produtiva pode chegar na nossa região a perto de 7 mil desempregos. Então, é muito preocupante tudo que a gente está vendo. Perfeito, vereador. Não é só as empresas, mas a cadeia produtiva, os terceirizados, as indústrias de embalagem, as indústrias de produtos químicos, enfim. Todas elas fazem parte. Então, nós vamos ter um prejuízo muito grande. São Bento vai ter um prejuízo muito grande. E eu acho assim, eu fico indignado quando a gente vê aí pessoas ligadas à esquerda achando que isso aí não vai dar em nada. Mas vai dar sim, vocês já sabem que nós vamos passar por dias difíceis. São Bento do Sul, as pessoas, os empregados. Então, e a gente lá em cima tem um ex-presidiário que fica brincando com a economia aqui de uma cidade como São Bento do Sul. Por fim, eu gostaria de parabenizar a Sociedade Atiradores, 23 de setembro,
que no dia 4, ela celebrou os seus 130 anos de fundação. Em breve estaremos promovendo uma entrega de uma moção de reconhecimento com a forma de homenagear todos essa maravilhosa entidade que é uma das segundas mais antigas, se não me falha a memória, aqui do Brasil. Devolvo o restante da minha palavra, peço desculpas, estou um pouco gripado, né? E desejo a todos uma boa noite